Meus irmãos e irmãs, povo desta comunidade, visitantes, hoje celebramos o 28º domingo do tempo comum, com um evangelho que nos toca profundamente, com a pergunta que Jesus faz àquele samaritano: não foram os 10 os curados? E os 9, onde estão? Onde estão? De fato, nós devemos ver Cristo não como a pessoa, não como a própria, a salvação. Nós devemos ver Cristo com um sentimento de gratidão. Por quê? Porque quando nós temos gratidão a Deus, a nossa vida muda de tal forma que nós somos salvos pelo mesmo canal que foi a graça. Aquele único homem soube reconhecer Deus como canal de graça e ponto final de salvação. Diferente dos outros 9, que só viu Jesus como canal de graça. Ele me deu a graça, então eu não preciso mais voltar a Ele. Quando nós conhecemos Jesus como canal de graça, de onde provém todas as graças da nossa vida, todos os milagres da nossa vida e da nossa história, nós somos gratos e voltamos ao canal, à fonte da salvação, da nossa salvação. De modo que a primeira leitura, retirada do livro dos Reis, nos conta também um milagre de purificação. Naamã era todo cheio de feridas. E aí o homem de Deus, Eliseu, orienta, vai lá no rio e banha 7 vezes. Ele foi lá, fez todo o ritual, mas depois, quando ele se sentiu curado, ele voltou para junto dele e lhe ofereceu um presente. Mas Eliseu, ele fala que, olha, pela vida do Senhor, a quem sirvo, eu não aceitarei. O papel do profeta, o papel do cristão, é de fato levar a salvação a todos, levar este canal de graça, mas não como uma oportunidade, ou uma vontade, um desejo de possuir presentes ou coisas diante de Deus. Nós não estamos aqui por recompensa. Ser padre, ser líder de comunidade, ser membro de pastoral, ministros, não é que nós estamos procurando essas coisas, mas nós estamos procurando fazer a vontade de Deus. Por isso que Eliseu fala: eu não aceitarei. O presente que você me deu foi a sua salvação. Você reconheceu de onde vem, de onde é o caminho, de onde é a fonte. Nós não devemos só reconhecer que Jesus é o caminho, mas Ele é o amor frontal da salvação de Deus Pai. De onde vem a nossa salvação? De Jesus Cristo. Onde é o caminho da nossa salvação? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nós devemos reconhecer Jesus não só como um final, só como alguém, uma pessoa da Santíssima Trindade que vai nos salvar, mas Ele também é o caminho. E qual foi o caminho que Jesus fez? Os quadros da via sacra, carregou a sua cruz, morreu, foi sepultado, mas Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Isso é o que nos diz a segunda leitura. Lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos. A vida de Jesus realmente deve ser o exemplo para a nossa vida também de cristão. Assumir a nossa cruz, como muitas pessoas daqui estavam na novena ontem, O amor que moveu Jesus é o mesmo amor que também deve nos mover. Que só assim nós vamos alcançar a salvação. Ser como aquele homem da Samaria, o estrangeiro, não era galileu, era da Samaria, que reconheceu Jesus como canal de graça e ponto final da sua salvação. Não só como alguém que a graça vem, mas eu não preciso agradecer. Por isso que nós cristãos devemos ser gratos pelo dia que nós temos, pelo pão que nós temos todo dia na nossa mesa. E quantos cristãos estão passando fome? Quantas pessoas estão passando fome na nossa vida? E muitas vezes no final do dia nós esquecemos de agradecer a Deus por todos os bens que Ele nos fez. Nós muitas vezes esquecemos de voltar a Deus no final do nosso dia e agradecer, dar glórias ao nome dEle, porque é dEle que vem toda a graça. Então, amados irmãos e irmãs, se nós com Ele ficarmos firmes, se com Ele nós vivemos, se com Ele também nós morremos, nós com Ele também reinaremos.
São Paulo, ele não escreve apenas o ponto final da nossa vida e da nossa história. Ele não só escreve o que vai acontecer quando nós morrermos, mas com ele nós devemos viver. Com ele também nós devemos ficar firmes. Ser cristão não é dizer que nós temos uma vida fácil, sem dificuldade, sem sofrimento, sem angústia, sem tribulação, sem pecado. Não. Nós somos carne. E carne também tem as suas limitações. E isso ele não nega. Ele estava preso quando escreveu isso, né? Mas ele fala assim: suporto tudo, qualquer coisa, pelos eleitos de Deus. Eu suporto tudo pelos eleitos de Deus, para que eles também alcancem a salvação. Por isso que nosso coração deve ser grato a Deus. Nós devemos a todo instante, mesmo diante das dificuldades, do sofrimento, nós devemos voltar e agradecer. De fato, glorificar a Deus por tudo que nós somos e por tudo que nós temos. Que tem muitas pessoas no mundo, que vocês sabem mais que eu, estão passando dificuldade. Estão sofrendo horrores, mas a sua fé é tão convicta, acredita tanto no Evangelho, que ela suporta qualquer coisa. Ela é firme, ela vive com Deus. Ela vive por causa dos eleitos de Deus. Então, que esta palavra de hoje nos mostre que o verdadeiro encontro com Cristo, ele nos dá a graça e nos dá a salvação. Fazer encontro com o pessoal com Jesus, todo mundo faz. É fácil, é você rezar. Todo mundo faz. Mas e depois? O que nós faremos com isso? Os 10 tiveram esse encontro. Os 10 viram Jesus. Os 10 foram curados. Mas só um recebeu o prêmio maior, que foi o que, minha gente? A salvação. Só um. Porque soube reconhecer em Jesus o canal da graça. Porque soube ver em Jesus a possibilidade de dar glória a Deus. De dar glória a Deus. E que a nossa vida não seja diferente deste homem, deste samaritano, desse estrangeiro, que soube deixar tudo, nem foi mais aos sacerdotes, nem foi lá cumprir o que Jesus mandou, né? Vá ao sacerdote, nem chegou lá. Quando percebeu que estava curado, correu aos pés de Jesus. Se lançou aos pés de Jesus. E aí? Não foram 10 os curados? Cadê os outros 9? E quem sabe na nossa vida e na nossa história se nós somos os 9, né? Tem grande possibilidade da gente ser 9 do que ser um entre os 10. O que a gente faz da nossa vida? O que a gente faz com os presentes que Deus nos deu? E que de fato este evangelho possa ficar firme na nossa história. Leve no coração de você gratidão a Deus, fé em Deus, e que só assim nós alcançaremos a salvação eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.